versículo 9, aqui nós vamos concluir. Veja o versículo 9, que Paulo vai introduzir, nesse contexto, uma outra classe de pessoas. Se primeiro nós tivemos os imaturos, aqueles que atrapalham o desenvolver, o avançar de Cristo no meio do seu povo, nós temos os que experimentaram maturidade, porém fracassaram, abandonaram toda a experiência, desprezaram tudo que receberam. Vocês querem um exemplo de uma igreja, irmãos? A igreja de Éfeso. Nós estudamos há pouco sobre essa igreja. Essa igreja de Éfeso foi um sucesso. E apostatou, caiu, quebrou. No entanto, Jesus Cristo fala, onde foi o primeiro amor? Ou seja, começaram bem e acabaram mal. Ele vai falar aí. Vocês se lembram da igreja de Éfeso? Nós estudamos 19 capítulos do Novo Testamento. Estão endereçados a esta igreja. De forma direta e indireta. 19 capítulos. São tratados de forma direta e indireta com esta igreja. Você pode imaginar isso? Esta igreja que viveu uma experiência tão gloriosa, nenhuma outra igreja no Novo Testamento, em termos de revelação, em termos de ministério apostólico, em termos de expansão, em termos de obra, como a igreja. Estou vendo uma pessoa aqui, o engenheiro Hermes. Hermes, em toda a descrição do vídeo, o primeiro link é de um grupo do WhatsApp. E ingresse nesse link do grupo do WhatsApp e agende uma reunião conosco. Tá bom? Insista lá que a gente marca uma reunião e vamos conversar. De Éfeso. A partir dessa igreja, toda a Ásia Menor, que era constituída de 18 províncias, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Aqui foi aonde Paulo desenvolveu a maior parte, a mais profunda obra de Paulo em termos de ministério, foi na igreja de Éfeso. A carta, e por que não dizer o documento mais profundo, mais elevado acerca do supremo e eterno propósito de Deus em Cristo, foi escrito para esta igreja. O que aconteceu com essa igreja? Deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Aqui não está falando de um cristão que caiu, está falando de uma igreja que caiu. Um grupo de pessoas. Vocês querem que eu vá um pouco mais longe? Outra igreja que caiu. A igreja de Laodiceia. Se nós consideramos Efésios um dos documentos mais profundos acerca do eterno propósito de Deus em Cristo, existe um outro lado dessa carta, que é a Epístola aos Colossenses. Dos 155 versículos que nós temos em Efésios, 75 estão contidos, mesmo que de forma condensada, em Colossenses. A grande mensagem de Efésios é que a igreja é o corpo de Cristo, o mistério de Cristo. Está lá no capítulo 3 dessa epístola. Colossenses vai falar de Cristo, o mistério de Deus, cabeça da igreja. Essas duas cartas se completam. Elas se completam. Agora você lembra, quando Paulo vai escrevendo essa carta, lembra, por favor, vem comigo aqui, eu quero ler esses textos com vocês. Colossenses, capítulo 2. Veja que coisa interessante. Paulo vai dizer assim a esses irmãos: pois quero que saibais quão grande esforço eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Esta carta está intimamente ligada com a igreja de Laodiceia. Irmãos, eu vou repetir isso outra vez. Paulo fala do seu grande empenho. Ele diz para que saibais quão grandemente me esforço por vós e pelos que estão em Laodiceia.
Agora, olha o final dessa carta, aqui no capítulo 4. Ele está falando de Epáfras, no versículo 12, que é um servo de Cristo Jesus, que sempre tem se esforçado. Essa palavra aqui no texto grego é muito interessante, porque o sentido dela é agonizado. Epáfras, ele agonizava. Sua entrega era tão forte por essa igreja que era uma entrega como se ele agonizasse por aquela igreja. Ele diz nas suas orações, para que vos conserveis perfeito. Então, senhor, ele se agonizava. O encargo que eu tenho no meu coração é dedicar minha vida para esse trabalho aqui na academia, mas também na nossa empresa. O problema é a maturidade espiritual. Alguns não têm, nem nasceram de novo, e outros nasceram de novo, mas não têm maturidade espiritual. E por isso a academia é para treinar a maturidade espiritual para a gente aplicar na vivência na empresa. Agora, as pessoas não praticam na academia, como elas vão estar preparadas para uma vida espiritual? E eu agonizo, vou ter a reunião e eu percebo que as pessoas não conseguem me acompanhar. Não é que eu seja melhor do que elas, mas eu tenho mais Cristo, tenho mais maturidade espiritual. E convencidos em toda a vontade de Deus, pois dou-lhe testemunho de que muito trabalho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Essa ligação, essa conversa é a mesma que eu tenho com as pessoas. A nível espiritual, os temas podem ser diferentes, os cenários diferentes, mas espiritualmente falando é a mesma coisa. E pelos que se acham Herápolis, ok? Aí diz assim no versículo 15: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Ah, que coisa linda, irmãos. Olha o que ele diz. Lida, que for esta carta entre vós, fazei também a ler na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lê de vós também. Irmãos, imagine isso. Carta aos Colossenses. Paulo está dizendo para os irmãos em Colossos que assim que eles lessem essa carta, eles fizessem com que os irmãos de Laodiceia pudessem ler essa carta. E quando eu leio a carta à igreja de Laodiceia, aquela dolorosa carta, onde o Senhor diz para aquela igreja que ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. O Senhor nunca disse isso na sua igreja. Tá vendo? Às vezes eu tenho vontade de vomitar umas pessoas. Porque elas não nos ouvem. Elas não entendem. Elas não querem ver a nossa transformação. Mas não posso. Misericórdia. Temos que batalhar. Isso que eu peço para vocês. Nosso tempo está se esgotando aqui e eu quero finalizar. Então, eu peço para vocês que orem para si próprio, orem de coração, tenha uma solitude, fique a sós com Deus. Para aquele que não tem experiência, é muito simples, vá para o seu quarto, procura se acalmar das coisas do mundo e começa a falar. Se você preferir, você fala em voz alta, começa a falar com Deus e peça para Deus. Que você ouviu aqui a nossa live e eu orientei você para falar com ele e pedir para ele que seu coração seja aberto para o Espírito Santo. Ore para ele pedindo que você tenha ouvidos espirituais para a intuição, que é a intuição. Que você passe a ter uma comunhão com a família de Deus. Não se distrair tanto com a comunhão da sua família, mas ter comunhão
a família de Deus, você vai ter uma vontade, a hora que você nascer de novo, você vai querer levar seus filhos, seus pais, seus amigos, seu cônjuge, também para essa oração, para essa experiência de vida espiritual. E aí depois vem treinar na academia no sentido de desenvolver a vida espiritual. Mas você pode fazer isso em todo momento. Nós temos lá no canal YouTube 7.000 vídeos. Desses preletores, todos que eu estudei, estão todos lá com o nome deles, tudo organizado. Todo dia nós fazemos uma live às 6 horas da manhã, que é gravada e que depois é dividida em 3 partes. A primeira é temática, a segunda é de gestão e a terceira é de oração. Oração não é para pedir as coisas para você, tem que pedir discernimento espiritual, pedir habitação do Espírito Santo, pedir para que ele te oriente. Mas de coração, você nasce de novo. Você vai parar de falar eu. Você vai se corrigir. E quando você falar eu, você fala, não, não é eu. Nós. Eu e o Espírito. Ou eu e a pessoa. É isso, senhores. É isso que eu queria deixar aqui. Um beijo no coração. Amanhã às 10 horas nós temos a live da mentoria, cujo título é a transformação da mente. E amanhã à noite, às 19 horas, também uma outra live. E domingo, às 10 horas, também uma live sobre a mesa do Senhor Jesus Cristo, que passamos a fazer isso todos os domingos. Ou seja, as 2 lives, às 10 horas da manhã, no sábado e domingo, são meio temáticas dentro da vida espiritual. E as lives de quinta, sexta e sábado são geral. Tá? Vem participar. Compartilhe na sua rede social, que nós estamos aqui trabalhando para o reino de Deus. Vem conosco. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo no coração.